O que a Bíblia está dizendo e deixando claro para nós aqui, meus irmãos, é que o Pentecoste é o dia de cumprimento desta nova aliança celebrada por Deus conosco. Assim como Deus derramou a Torá sobre Israel, numa primeira aliança, Deus derramou o seu Espírito Santo sobre toda a carne, numa segunda e definitiva aliança. Naquela primeira, a revelação de Deus estava escrita em tábuas. Era a letra. E estava posta diante do ser humano, do lado de fora do ser humano, se assim me permitem. Mas esta segunda aliança, a aliança celebrada no Pentecoste, o derramar do Espírito Santo, faz com que aquilo que estava escrito em tinta nas tábuas de pedra passe a ficar gravado em os nossos corações pelo Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne, com toda a carne, pelo Espírito Santo, o Deus Altíssimo se comunica. Com toda a carne, pelo Espírito Santo, o Deus Altíssimo revela de si mesmo. Com toda a carne, pelo Espírito Santo, o Deus Altíssimo se dá a conhecer a todo homem. Há uma ruptura radical no Pentecoste. Este é um momento de mudança de era. Inicia-se no Pentecoste uma nova era, em que a revelação do divino é deflagrada no coração humano pelo Espírito Santo, que interpela toda a consciência humana para a direção de Deus e do conhecimento e da experiência da vontade de Deus. Por isso é que Paulo apóstolo vai dizer que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento, para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso significa para nós, ou o que isso pode significar para nós? Pelo menos 3 coisas. Não necessariamente uma ou outra, senão as 3 ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, pode e significa para nós a experiência básica, elementar, fundamental do encontro do Espírito Divino com o Espírito humano. Interpelado pelo Espírito Santo de Deus, é que o Espírito humano pode discernir a presença, a pessoa de Deus. Paulo apóstolo em Romanos capítulo 2 diz que mesmo aqueles que não conhecem a lei, têm a lei gravada no seu coração ou na sua consciência, e são capazes de responder a esta interpelação, a essa voz do Espírito Santo na sua consciência. E são capazes de intuir a existência, a relevância, a possibilidade e a presença de Deus. Ou os irmãos acham que Deus nunca foi invocado onde o Evangelho ainda não chegou? Ele não é invocado com o nome que nós conhecemos que ele tem. Ele não é invocado dentro dos parâmetros que a Bíblia Sagrada nos oferece para essa invocação. Mas Deus é invocado, porque o Espírito Santo derramado sobre toda a carne interpela
toda a carne na direção do divino. E mesmo onde a revelação de Jesus Cristo e do Evangelho, que é a boa nova do reino de Deus, ainda não chegou, Deus está. Porque o Espírito está derramado. E agora, a comunicação entre o divino e o humano prescinde das tábuas da lei. Esse encontro básico, elementar, fundamental, entre o humano e o divino, ou entre o divino e o humano, é o que estou chamando dessa percepção do divino, essa intuição humana, na sua consciência, na beleza da ordem criada, porque a Bíblia fala que Deus revelou-se em sua criação, também revelou-se na sua palavra, e também revelou-se de forma cabal na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Então este acesso à realidade de Deus, em que o ser humano, mesmo jamais tendo ouvido o pronunciar do nome de Jesus e jamais tendo sido esclarecido a respeito do Evangelho, esse ser humano que intui Deus e o busca sem saber seu nome e clama por Ele, isso é obra do Espírito Santo de Deus. E este processo de, aos poucos, andarmos na direção do melhor discernimento, do melhor entendimento, da melhor compreensão do caráter de Deus. É quando eu saio da intuição, recebo revelação, que o Evangelho me é apresentado, a palavra de Deus me é anunciada, e eu a recebo não como palavra de homens, disse o apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, mas segundo é na verdade como palavra de Deus. Então eu recebo esta palavra, o Evangelho, e então eu ouço a respeito de Jesus Cristo, e esta pessoa de Jesus salta de dentro deste livro sagrado e se apresenta para mim, e eu vejo a glória de Deus na face de Jesus Cristo, eu vejo a glória de Deus sangrando na cruz do Calvário, eu vejo a glória de Deus no túmulo vazio do domingo da ressurreição, e eu recebo esse Jesus como meu companheiro, como Deus comigo. É esse caminhar em que nós vamos conhecendo o Deus que vai se revelando a nós, dia após dia, de maneiras diferentes, com vozes, com tons diferentes, com conteúdos diferentes, em momentos diferentes, mas é o mesmo Deus, a respeito de si mesmo falando comigo. É esse encontro do divino com o humano, do humano com o divino, que é obra do Espírito Santo derramado no Pentecostes. Em segundo lugar, eu penso que o Pentecoste pode significar para nós esse conhecimento de Deus que se torna uma profunda experiência de Deus que transborda de mim. E a partir de então, não apenas eu recebo revelação de Deus, que o Espírito Santo traz para mim, mas este Espírito Santo que revela Deus para mim, ele começa a frutificar em mim, a formar em mim o caráter de Deus, a formar em mim a pessoa do Cristo que Ele acabou de revelar para mim. Ele vai agindo em mim, nesta relação do Espírito de Deus com o meu espírito,
De tal maneira que eu vou me tornando testemunha de Cristo. Onde o testemunhar de Cristo não é falar a respeito de Cristo, ou transferir informações a respeito da pessoa de Cristo, onde testemunhar de Cristo é me tornar um tipo de ser humano em que Cristo passa a ser percebido e visto. Por isso é que o apóstolo Paulo, quando diz assim que aquele que está em Cristo é nova criação, é como se não, de fato eu assim creio, é aquele ser humano que é natural e que não discerne as coisas espirituais, é aquele que nasceu da água, nasceu como ser humano, mas não teve o seu espírito unido ao Espírito de Deus, ainda não teve a experiência do divino, o encontro com o divino, ainda não foi encontrado pelo divino, ou com o divino ainda não se encontrou com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não se reencontrou com o seu Abba. Este ser humano é um tipo de ser humano. Mas Deus vem prometendo que há uma nova raça surgindo. Uma raça que é descendência de Adão e uma raça que é descendência de Jesus Cristo. E aqueles que estão em Cristo são nova criação, nova raça, nova criatura. É uma nova humanidade. A humanidade que tem a experiência de Deus interiorizada, internalizada, encarnada por esta ministração do Espírito Santo de Deus. É mais do que o conhecer a Deus, é ser cheio de Deus e transbordar Deus. É o que o apóstolo Paulo fala, para que sejamos cheios da plenitude de Deus, tendo experimentado a largura, a altura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E quando esse amor de Deus, porque Deus é amor, Deus é um espírito amoroso, quando esse espírito de amor se derrama sobre mim, e o amor de Deus vai banhando todas as dimensões do meu ser, isso me cura, isso me transforma, isso me dá nova consciência, isso me dá novas emoções. Não foi por menos que Jonathan Edwards disse que a verdadeira religião consiste em emoções santificadas, em emoções santas, em puras intenções de alma, em puros impulsos do ventre humano, não mais na direção da carne e da terra, mas na direção do divino que santifica a carne e santifica a terra. É esta experiência com o Espírito Santo de Deus que somente o Espírito Santo de Deus pode produzir. A experiência do fruto do Espírito de Gálatas 5, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Esse fruto do Espírito, essas virtudes do Espírito humano que crescem dentro de nós a partir desta relação com o Espírito Santo de Deus. É isto que o apóstolo Paulo fala aos Efésios no capítulo 5, que nós deveríamos nos deixar controlar pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo deveria nos encher, nos dominar e formar em nós o caráter de Jesus Cristo e dar a nós a possibilidade de sermos gente com esta grandeza, com esta magnitude, com esta nobreza, com esta beleza que expressa o divino que está derramado para dentro de nós. Irmãos, o Pentecostes, eu disse hoje pela manhã e faço questão de repetir, ele não é uma experiência relacionada com a obra missionária. Nós estamos acostumados a pensar no Pentecostes, talvez influenciados por Atos capítulo 1, verso 8, que o Pentecostes é o revestimento de poder para a expansão missionária da igreja.
com isso, nós interpretamos o Pentecostes da seguinte maneira. Estamos nós aqui, os réis mortais, e do meio de nós se levanta um cristão extraordinário que diz: Deus me chamou para largar tudo, abandonar tudo e dedicar a minha vida à evangelização da Índia. Nós falamos assim: oh, esse é um verdadeiro crente. Vai deixar família, emprego, patrimônio, igreja, e vai servir a Deus lá no fundão da Índia. Essa é uma pessoa especial. E vai fazer uma obra especial. Amanhã estou eu lá no caixa do Banco Itaú. Mas esse aí não. Esse amanhã estará testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando no reino de Deus, fazendo a obra de Deus. E eu aqui no meu trabalho secular. E porque ele vai fazer uma obra muito maior do que a obra que nós fazemos, indo comprar pão na padaria, levando o cachorro para fazer cocô e xixi, e depois deixando as crianças na escola antes de ir trabalhar. Ora, francamente, pessoal, o sujeito que está lá dedicando a vida à Índia, ele está fazendo uma coisa muito mais nobre do que você e eu. E, portanto, ele precisa de um revestimento de poder todo especial. Ele precisa de um revestimento de poder todo especial que nós não precisamos. Então, o que nós fazemos? Nós pegamos essa pessoa, trazemos aqui ao púlpito, colocamos a pessoa de joelhos, impomos as mãos sobre ela e dizemos assim: Deus, derrama a tua unção, reveste de poder com o teu espírito, porque agora ela é especial aos teus olhos e vai fazer uma obra especial aos teus olhos. Nós aqui não somos nada especiais, não fazemos nenhuma obra especial e não precisamos de nenhuma unção especial. Essa é uma forma de compreender o Atos dos Apóstolos, o Atos 1:8 e o Pentecostes. Mas eu penso que nada é tão distorcido e tão reducionista do sentido desta palavra quanto o atrelamento do derramamento do Espírito única e exclusivamente à obra missionária. Porque o derramamento do Espírito, meu irmão, é esta ação do Espírito que traz para nós a revelação de Deus e da vontade de Deus. Traz a Torá para dentro de nós. E uma vez que a Torá está dentro de nós, Deus começa a explodir a partir de dentro de nós. E quando nós temos Deus explodindo a partir de dentro de nós, nós vamos ganhando acesso a dimensões da existência humana e vamos povoando a terra imbuídos de Deus, cheios de Deus, e vamos santificando tudo quanto toca as nossas mãos. Vamos derramando a glória de Deus para todos os horizontes da nossa existência. Aí nós nos tornamos testemunhas de Jesus, de fato. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A obra missionária não é aquela feita na Índia apenas. É a que é feita hoje no estacionamento da igreja. No recôndito do toalete da igreja. Na fila gentil e educada que dá preferência ao idoso no bebedouro da igreja. É o Espírito Santo vazando de nós e trazendo a nós o Cristo. E com o Cristo, trazendo o que o apóstolo Paulo disse aos Colossenses. Capítulo 2, verso 2. Esforço-me para que vocês sejam fortalecidos em seu coração, para que estejam unidos em amor, para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo, pois nele, Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
O Pentecoste não é uma experiência religiosa, igrejeira. É uma experiência do encontro de Deus com o ser humano. E que deflagra para o ser humano um horizonte de possibilidades existenciais, quer sejam pessoais e ou coletivas, ilimitado. É quando o Espírito é derramado sobre toda a carne e o Espírito diz: a partir de agora, eu, Espírito Santo, trago a vocês a revelação de quem é de fato Deus. A partir de agora, eu, Espírito Santo, dou a vocês a oportunidade, a possibilidade de fato experimentarem Deus. E mais do que isso, eu, Espírito Santo, deflagro a partir de dentro de vocês a possibilidade de acesso a todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor, porque nele, Jesus Cristo, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Pois não há nada que se pronuncie como verdadeiro no mundo dos homens, nada que se pronuncie como belo, como digno no mundo dos homens, que não tenha origem em Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, porque nele, por Ele, para Ele, todas as coisas foram criadas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. É em Jesus. E é o Espírito Santo quem traz isso para nós. Então eu começo a agradecer. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo em mim, porque eu posso entender a Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu Espírito Santo em mim, porque eu posso entender o que é ser pai. Eu posso entender o que é ser mãe. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em mim, porque eu posso fazer um foguete, mandar para a lua e trazer de volta. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo derramado sobre toda a carne, porque hoje nós temos quimioterapia, radioterapia, transplante de córnea, transplante de rim. Obrigado pelo Teu Espírito Santo derramado, porque hoje nós conhecemos mais da interioridade humana. Nós não sabemos se chama ego, id, superego, subconsciente, inconsciente, mas uma coisa nós sabemos, é que existem dimensões dentro de nós que antes nos eram desconhecidas. Obrigado, Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, porque hoje as mulheres votam. As mulheres votam. Nós poderíamos ser aqueles brucutus arrastando mulher pelo cabelo. Nós poderíamos ser aqueles brucutus que caçavam com tacape, pedra e arco e flecha. Nós não podemos reduzir o Espírito Santo derramado a coisa de igreja, pessoal. O Espírito Santo derramado implica a emancipação da pessoa humana para o acesso não somente a Deus, mas a todos os mistérios de Deus. Para o acesso ao conhecimento, ao entendimento, ao discernimento e ao domínio de toda a criação de Deus. O Pentecostes é maravilhoso e extraordinário. Não é coisa de entendimento de versículo. Não é, o Espírito Santo não é o recurso de Deus para a gente entender a doutrina da justificação. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, revelando-se a si mesmo a partir de dentro de nós, para que nós conheçamos a Deus, possamos experimentá-lo, e experimentando a Deus, possamos experimentar todos os tesouros que estão nas mãos de Deus, o nosso Senhor. O que é ser testemunha de Jesus Cristo em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra? Eu diria, irmãos, que é escrever uma bela poesia, é compor uma bela canção, é passar 17 horas em pé, numa cirurgia, é educar crianças, é debater leis, é promover justiça na sociedade, é cuidar dos idosos, é discernir o que se faz com uma criança de 9 anos estuprada pelo padrasto,
Aí está a grandeza humana, somente possível pelo derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo é o chamamento de Deus para que nós assumamos o nosso papel de cooperadores com Deus na obra da redenção. Para que nós façamos aquilo que Deus queria que fizéssemos desde o início. Deus queria desde o início que nós dominássemos a terra, que nós cuidássemos da criação. O derramamento do Espírito nos capacita a isso. A saber quem é Deus, o que Ele quer de nós. E capacitados por Ele, realizarmos aqui, agora, a maior densidade possível do novo céu e da nova terra. É assim que testemunhamos de Jesus Cristo. Você testemunha de Jesus Cristo na maneira como você se dirige ao seu filho e à sua filha. Quando você o beija antes de sair de casa ou antes da noite de sono. Você pode fazer isso cheio de Deus ou vazio de Deus. É aí que você redime as suas relações. É aí que você discerne suas capacidades, é aí que você se cura da sua autoimagem negativa ou talvez até inexistente. Foi para isso que o Espírito Santo veio. É claro, o Espírito Santo nos capacita a deixarmos tudo para dedicarmos a nossa vida à Índia, à África, à Ásia, à periferia do Brasil, à periferia de São Paulo. Dedicarmos a nossa vida nessa selva cruel e diabólica, que são os prédios da Berrine e da Paulista. É o Espírito Santo que nos capacita a isso. É claro que é o Espírito Santo quem nos capacita na ministração do louvor, na celebração coletiva. É claro que é o Espírito Santo quem capacita aqueles que ministram na vida dos nossos filhos e nossas crianças, contando as histórias bíblicas, as velhas histórias bíblicas, que um dia explodirão na consciência de nossas crianças e trarão a elas o conhecimento de Deus. É claro que é o Espírito Santo quem faz isso. Mas o Espírito Santo, graças a Deus, não está restrito aos horizontes estreitos da nossa experiência comunitária. Nossa comunidade, irmãos, é pequena demais. É o Espírito Santo. Será que você é capaz de acreditar que o Espírito Santo viaja no Twitter? Ele está lá. Tendo um trabalho tremendo. Mas ele está lá. Visitando páginas de Orkut. Ele está lá. Ele está lá. Ele está nos intrincados sistemas da comunicação. Ele está nas redações dos jornais, nos bastidores da indústria do petróleo, nos laboratórios da indústria farmacêutica. Deus está lá, passeando pelos corredores do Senado, da Câmara Federal. Deus está lá na sala do nosso governador, do nosso prefeito. Deus está lá na universidade, Deus está lá na escola da periferia, Deus está lá no incêndio da favela. O Espírito Santo está derramado. E Ele está dizendo a nós, vamos comigo. Vamos comigo. É quase como se Ele dissesse, eu preciso que vocês se levantem e saiam. Mas uma coisa é certa e que é extraordinário. A aliança que o Espírito celebrou conosco não foi como a aliança que Ele celebrou com os nossos antepassados. Porque os nossos antepassados, Ele tomou pela mão para tirá-los do Egito. O Espírito Santo não vai vir aqui levar você à força. Ele fala a partir de dentro de você, interpelando a sua consciência, dizendo, vamos comigo. Por Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Espalhar a glória do Senhor sobre a terra, até que chegue o dia
quando a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém, amém e amém.